Eu sou Ana Canhoto, sou do interior de São Paulo e estar aqui pra mim é vencer. Ela virou apenas uma cadeira. Foi assim que conseguiu mostrar todo o seu talento. E passou brilhantemente por todas as fases. Douglas e Ana, quem venceu essa batalha? O Douglas. Se fortalecendo. Ana, obrigado por ter participado do The Voice Brasil. E com isso a Ana tá... Até chegar aqui. Ana Canhoto, você é uma fada. Quem passa pra final? Ana Canhoto, por 0,2. Ana Canhoto, da nossa região, é uma das finalistas do The Voice Brasil. A nossa torcida tá com você, Ana. Hoje, depois de A Força do Querer, e é só aqui, na EPTV. Muito bom dia, gente. Muito bom dia. Estamos começando mais uma live da GS Mídia Notícias com participação da Ana Canhoto. Muito bom dia, Ana. Bom dia, muito bom dia a todos. Gostaria de te agradecer por aceitar esse convite, estar aqui batendo esse papo com a gente. E gostaria de te agradecer também por ter aceito esse bate-papo de última hora, né? Ter falado com o teu empresário lá e ter vindo aqui. Gostaria de agradecer em nome dele também. Muito obrigada pelo convite. Me conta aí como começou. Quem é Ana Canhoto? Bom, eu comecei quando eu tinha mais ou menos 9, 10 anos, né? Sim. Foi por conta de uma síndrome do pânico, assim como eu tinha falado, né, no programa. A minha família já é muito musical. A minha mãe e o meu avô já sempre foram da área da música. Minha mãe é cantora, meu avô era trompetista de uma banda aqui na cidade. Então, eu já tinha muito contato com a música, mas eu só fui inserida mesmo na música por conta da síndrome do pânico, que a psicóloga tinha pedido para eu fazer coisas que me tirassem do foco do pânico, né? Então, foi onde minha avó me colocou na aula de piano, né? E com essa idade, mais ou menos, eu cantei a primeira vez na igreja. Minha família não sabia que eu cantava. Então, no dia que eu cantei, eles ficaram bem surpresos, assim, porque eles não estavam esperando que eu cantasse, porque eu não cantava em casa, né? Eu só cantei lá na igreja uma vez. Então, eles ficaram bem chocados, assim, quando ouviram, porque eu já era afinada. Então, como minha mãe não tinha nunca me ensinado nada, ela ficou bem surpresa. Ah, que show. E o The Voice, como chegou assim para ti? Cara, o The Voice foi uma coisa que eu sempre falo que assim foi muito Deus, porque em dezembro eu tinha me inscrito para o The Four da Record, fiz a audição das regionais, né, antes de entrar para o programa, e aí acabou que em janeiro eles deram uma resposta que eu não tinha passado, já tinham fechado o elenco, e foi a primeira vez que eu participei de algo para TV, né, para entrar no elenco na TV, de um reality. E aí, logo em seguida, no mesmo dia até que eu não passei, um amigo meu que já participou do The Voice, ele falou, você quer participar? Eu falei, quero, então vamos se inscrever? Aí eu falei, com certeza. Eu não estava muito confiante, para ser sincera, até porque no The Four não tinha dado certo, então eu estava bem para baixo, assim, eu não estava nem um pouco confiante que daria certo. E aí ele acabou me ajudando na inscrição, e depois de um mês, mais ou menos, eu recebi o e-mail de que era para ir para as regionais. E aí fui para as regionais de São Paulo. Foi incrível, porque assim, eu quase passei mal quando eu recebi o e-mail. Sim, imagina. Imagina, foi, nossa, uma loucura. E aí eu fui para as regionais, eu estava muito confiante nas regionais. Apesar de todo o nervosismo, eu consegui fazer as músicas que eu queria. E aí depois só foram me contatar depois só em junho, né? Isso foi em março, as regionais, né? Depois só me contataram para ir para as audições às cegas em junho. E em junho eu tinha sofrido novamente por uma crise de pânico,
né? Então foi bem complicado assim para mim, mas eu acho que foi algo que meio que caiu do céu assim. Sim. Ah, que show. E o que que tu acha que tu aprendeu com The Voice, assim, Ana? O que que tu pode ter tirado do The Voice como aprendizagem? Então, na verdade, eu acho que o The Voice, ele veio para dividir mesmo, é um divisor de águas real na minha vida, porque eu conto sempre assim, eu antes The Voice e eu pós The Voice, né? Sim, Porque é bem isso. não foi só um reality, sabe? Não foi só um reality, eu fui pro The Voice, cantei, fui pra final. Não foi só isso. Existiram Sim, experiências ali dentro. Eu tive experiências pessoais, justamente com a Síndrome do Pânico, que eu tive em junho. E em julho eu tinha que ir para o Rio, então foram várias coisas que eu tive que superar. Subir no palco pela primeira vez na TV, pela primeira vez andar de avião sozinha, ficar no Rio de sim, Janeiro sozinha, sim, né? imagina. Num hotel com pessoas que eu não conhecia. Então, isso poderia muito bem, né, dar aquele start para o meu pânico. E eu não tive crise nunca mais depois que eu passei pelo The Voice. Além de ter É muito experiências com show. pessoas incríveis, né? Que foram os participantes que hoje são nossos irmãos, praticamente. A gente tem um contato muito próximo e a gente não perdeu esse contato até hoje. Então, várias coisas. E fora também a religião que eu era muito presa, né? Eu sou Sim, evangélica, eu sou cristã, então eu era muito presa, até por ser do interior, sim, eles não entendem muito bem essa questão, né? Então hoje eu já sim, sou muito mais livre para eu ser quem eu sou mesmo. sim. E tu teve dois técnicos, né? O Teló de primeira, assim, e depois tu foi pro time do Lulu, né? O que que Foi. tu pode ter, o que que tu tirou de aprendizagem com esses dois técnicos, assim? O que que tu pode dizer que tu veio com eles, assim, na passagem do The Voice? Uhum. Os dois são maravilhosos, né? Mas os dois têm personalidades diferentes, né? O Teló, Sim, ele já é bem mais doce, todo assim. O Lulu, ele já é mais sério. Porém, independente dele ser sério ou não, ele é muito técnico, né? Então, com os dois, a gente aprende... Eu aprendi muito, assim, sabe? Eu acho que o Teló, ele vem com esse ar mais de interior. Então, acho que ele sim, super casou comigo, assim, também, né? sim, Apesar de eu não ouvir muito sertanejo, mas eu sempre quis o Teló. E ele, por incrível que pareça, foi o único que virou para mim nas audições às cegas, né? sim, Então, até pelo histórico dele, eu sempre queria o Teló, que ele sempre ganhou sim, todas as edições, então... E o Lulu foi um presente, assim. O Lulu me fez enxergar muitas coisas em mim que eu não acreditava. Ele acreditou em mim até no último segundo, né? Eu não era a queridinha do público, todo mundo sabe. Eu não era a primeira em enquetes na internet. Não, ele mesmo confiou no meu talento, né? Até o fim. sim. Ele acreditou em mim. Então, assim, eu sou muito grata aos dois. Sim. E o que que tu pode dizer em chegar até a final no time dele? O que que tu pode dizer dessa passagem no time dele, assim? Olha, a passagem no time dele foi bem marcante para mim, porque eu jurava que eu não ia passar da batalha, até porque Sim, eu tinha virado uma cadeira. Então, na minha cabeça, de ter assistido outros The Voices, na minha cabeça, eu já não ia ser a preferida do público e eu não ia ser a preferida dos técnicos. Então, quando ele me escolheu, eu falei, cara, é o Lulu, vai ter que ser o Lulu. E passar pelo sim, time dele me fez refletir em algumas coisas também, né? De que tanto que as pessoas podem ver que eu melhorei nas audições ao vivo, né? Nas fases sim, ao vivo eu melhorei. Nas gravadas, que foi a sim, batalha, e as audições às cegas, eu estava bem nervosa ainda. E por que sim, que eu melhorei? Porque no time do Lulu eu estava competindo com pessoas que tinham muitos números na internet. Então, para mim, eu já estava super assim, já estava aceitando que talvez eu não ficaria. Então eu dava o meu melhor, falei, bom, eu vou dar o meu melhor, porque se eu sair hoje, pelo menos eu vou ter uma sim, apresentação que eu vou me orgulhar depois, né? sim, Então, eu sempre pensava assim. E aí, quando eu via que cada vez que eu pensava dessa forma, eu ia passando de fase, eu ia me superando naquilo que eu tinha proposto para mim mesma,
aquilo me dava um gás a mais, sabe? Mas chegar na final eu nunca imaginei. Tanto que a última música da final era minha música de despedida. Eu não tinha nem escolhido música para a final. A minha música da semifinal, para mim, era a minha despedida. Eu já estava super aceitando que eu ia chegar até a semifinal, né? E aí, quando veio esse presente da final, foi incrível. Porque eu estava competindo com amigos também, né? Que eu fiz lá dentro. Sim. E o teu contato com os semifinalistas que foram da final também, o que pode dizer? Que tu tem os contatos até hoje aí. Com certeza. A gente tem um grupo, na verdade, né? É um grupo das show! Pessoas. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente se fala muito, né? Eu tenho mais contato hoje com o Douglas Ramalho, que fez a batalha, com a Luana Granai e com a Bruna Daré. São os três e a Bruna Black também. São os quatro que tenho mais contato, assim, direto, né? Os outros eu também tenho contato, a gente tem um contato no grupo, mas que se fala todos os dias são com eles, assim. E, nossa, a gente criou lá dentro um vínculo muito forte que as pessoas não viam lá de fora, né? Até viam quando a gente postava alguma coisa, né? Mas a gente ficou confinado, né? Um mês no hotel. E esse um mês serviu de muito pra gente, assim, se conhecer e criar um vínculo mesmo de irmãos lá dentro. Sim. E a tua primeira música no The Voice, o que tu pode dizer assim? Foi da tua escolha? Foi. Todo mundo me pergunta porque é uma música que quase ninguém conhece, né? Mas eu fui muito estratégica pensando nessa música. Por quê? Era uma música celta e ninguém tinha cantado música celta no The Voice ainda. Então eu queria trazer algo diferente. Nossa. E segundo, porque era uma música que já tinha sido tema de uma novela que era Deus Salve o Rei na Globo. Então eu falei, pô, eu vou pensar em uma música que já tenha direitos autorais e que não vão me barrar, né? E aí foi o que aconteceu. E até foi muito elogiado pelo diretor de ter escolhido essa música. Eu tinha quase me arrependido porque eu estava muito nervosa. É uma música muito difícil de cantar por ser música celta. Tem muitas técnicas ali que a gente precisa estar bem calma para fazer, sem muita tensão. Mas deu tudo certo. Pelo menos eu virei uma cadeira, entrei. Ah, sim. E o que tu pode dizer que quando tu vai fazer uma inscrição, Ana? Assim, no The Voice, o que? Sim, o medo de se inscrever, o medo de não ser aceito. Tu teve um monte de medo para se inscrever, né? Eu tive, na verdade, eu acho que foi a primeira vez que eu me inscrevi, tá? Nunca tinha me inscrito para o The Voice, foi a primeira vez e já deu certo. Pode ser que tenha, pode ser não. Tem pessoas que ficam 7 anos, ficam anos se inscrevendo e não conseguem. Então, eu acho que o medo, eu não estava muito com medo. Eu estava mais assim, se der, deu, se não der, não deu, sabe? Eu estava muito tranquila de que talvez não daria certo, porque era um programa muito grande, com uma visibilidade muito grande, então não foi muito um medo, assim, foi mais assim, eu vou fazer, se der, deu, se não der, tá tudo bem. Eu estava bem conformada, sabe? Sim. E o que tu pode dizer também que quando tu vai para as audições ali, para o processo ali, quando tu é aceito, preparatórios ali, né? Preparatório da Audições às Cegas? Sim. E tu pode ter umas dicas para quem quer ir? Sim, claro. Para quem tem vontade, né, de participar do The Voice, eu acho que o principal hoje em dia é alimentar muito bem as redes sociais, né, com muitos vídeos e sempre ficar antenado nas edições anteriores, né, com relação às etapas, não só do The Voice adulto, mas The Voice Mais, The Voice Kids, sempre ficar muito atento, né, porque no preparatório quando a gente já está ali naquela expectativa para chegar às audições às cegas, né? Para quem nunca foi para um programa de TV, pode ser que assuste um pouco, né? Mas eu acho que o importante é sempre ficar centrado, entender, estudar muito bem a música que você vai cantar no dia, porque não é só voz, é interpretação, é presença de palco, é look no dia, porque a sua apresentação de roupa também tem que estar muito equilibrada com aquilo que você está cantando, né?
Se bem que tem também toda preparação vocal, preparação de look, eles têm também. Então, eles ajudam bastante. Mas é um momento que tem que ser curtido, sabe? Não pode ser um momento de só tensão. Tem que curtir o momento mesmo. Sim, tem que ser um momento que tu tem que estar ali, tu, e tem que ter vontade. Ali é tudo, né? Exatamente. É muito polêmico e é um assunto global ali, que tem que ter um monte de assunto, né? Sim. Tem tópicos, né? Exatamente. E os trabalhos da Ana Canhoto, trabalhos para o futuro, assim, o que a gente espera por vir? Então, eu já estou, já lancei um clipe, né, que é o clipe da música Meu Bem, também tá em todas as plataformas digitais, né, Spotify, Deezer, tudo. E essa música ela é muito especial porque eu consegui gravar em março desse ano, abril mais ou menos. Não, abril foi quando lançou, maio foi quando lançou. Mas eu consegui gravar justamente porque eu fiz uma campanha de Pix no meu Instagram para os meus seguidores, meus fãs, me ajudarem a poder financiar uma música e um clipe. E aí deu tudo certo, consegui porque eu estava sem gravadora. E agora eu estou com a Ternário Music, né? Tem todo um trabalho de gerenciamento de carreira, eles estão trabalhando comigo em tudo. Então, assim, já estamos caminhando. Claro que assim a pandemia ela barra um pouquinho a gente, né? Porque a produtora fica lá no Rio e eu moro no interior de São Paulo, então é um pouquinho difícil ainda de ficar indo para lá e voltando para gravar. Mas vai dar tudo certo. Já estou com várias músicas aí para lançar. Em breve a gente vai lançar vários projetos novos. Ah, que show. E Ana, o que tu pode dizer da pandemia, assim, da pandemia para ti? Os artistas, né, que foram afetados, o que tu pode dizer desse assunto? Eu fui afetada. Eu posso dizer que assim foi meio que privilégio ter acontecido The Voice para mim, porque antes eu dava aula de canto, né? Eu estava super bem antes da pandemia, né? Tava super bem. Eu trabalhava de manhã em uma farmácia, né? Só meio período, e depois eu dava aula de canto e cantava em casamentos de finais de semana. Então eu estava num processo de ascensão financeira muito bom e de uma estabilidade muito boa, né, antes da pandemia. E aí, quando chegou, acabou que eu tive que recorrer ao governo, né, para receber auxílio. Eu tive que me deslocar e fazer aulas online. E aí entrou o The Voice. Depois do The Voice, eu saí do meu emprego da farmácia, voltei agora com as aulas online. Então, é um processo ainda que eu estou passando, mas graças a Deus está tudo ótimo. Eu estou conseguindo me remanejar nas coisas que eu faço, né? Tanto nas aulas online quanto nos casamentos, porque teve muito casamento que cancelou, né? Esse ano, todos, né? Praticamente. Eu tive que devolver dinheiro para noivas. Então, ainda está sendo um processo, né? Mas mesmo assim, eu sou muito grata, porque a visibilidade que o programa me deu me dispõe de várias portas abertas que eu posso ter acesso, né? Então, eu posso dizer que é um privilégio para mim, mas para outros artistas talvez não, que não tenham tido essa oportunidade. Sim. E Ana, quem são tuas maiores inspirações para te estar aqui hoje na música? Nossa, olha, a maior inspiração é Deus, porque eu acho que se não fosse por ele, eu não teria nem passado pelo The Voice. Eu acredito sim no meu talento, que meu talento me levou até lá, mas se as coisas não tivessem acontecido como aconteceu, eu sempre acredito num propósito para absolutamente tudo. Então, eu acho que tudo que aconteceu, eu ter sido rejeitada no outro programa, era porque tinha algo maior e melhor para mim, que era o The Voice. Eram as portas que tinham que abrir. Então, eu estou muito tranquila com relação a isso, sabe? Eu acho que foi realmente o que tinha que acontecer. Então, é isso. Ah, que show. E qual foi os maiores obstáculos da tua carreira? Nossa, eu acho que o maior... Eu posso dizer que, assim, fora a síndrome do pânico, porque quem tem sabe como é algo muito difícil de lidar, né? Essa última crise que eu tive em junho foi a pior que eu tive em toda a minha vida. Eu tive que ir para o hospital, batimentos a 160,
pressão ficou alta, minha pressão é baixa, ela estava 16/8. Sim. Então, eu achei que eu ia morrer, de verdade. Eu achei que ali já tinha... Eu falei, ai, meu Deus, eu vou morrer já, eu vou morrer. Tipo, eu nem fiz nada da minha vida, não tive carreira, não tive nada, no meio da pandemia. E aí, eu tava bem aflita, assim. Mas eu acho que, além da síndrome do pânico, o meu maior obstáculo foi a religião. Porque eu só tive crise do pânico porque eu era muito pressionada dentro da igreja. Muito pressionada por ser aquilo que eles queriam que eu fosse e não aquilo que eu realmente sou, sabe? Eu não estou ferindo os princípios bíblicos com o caminho que eu escolhi seguir, sabe? Então, acho que o maior obstáculo foi da religiosidade na minha vida. E ainda assim, é um obstáculo, mas eu estou conseguindo hoje lidar muito mais do que eu conseguia antes, né? Até porque minha família é cristã, é evangélica, eu tenho tio pastor, então é bem difícil ainda. Sim. E tu acha que a música chegou para ti nessa síndrome do pânico e te salvou? Sim, Salvou. pode dizer. Claro, salvou, porque eu tinha uma válvula de escape, né? Além de ter, claro, Deus como meu alicerce, mas eu sempre tive a música como minha válvula de escape. Então, se eu estava triste com alguma coisa, eu ia compor, ou eu ia tocar alguma coisa, eu colocava uma música alta, ainda faço, né? Coloco uma música alta e vou fazer alguma coisa que eu goste. Então, a música, com certeza, ela sempre vai ser não só minha válvula de escape, mas o meu start, assim, sabe? O meu empurrão, a coisa que vai me colocar para cima de novo se eu tiver no momento ruim, ou se eu tiver triste, é o que vai me dar esse empurrão, sabe? Ah, show. E, Ana, a gente sempre pergunta aqui sobre a chave do sucesso, a opinião, assim, dos convidados. Para ti, o que a chave do sucesso define? Olha, para mim, o sucesso ele é muito relativo, né? Para algumas pessoas, ter sucesso é ter dinheiro, e para outras pessoas, o sucesso pode ser você alcançar o seu objetivo, né? Eu posso dizer que eu tenho sucesso naquilo que eu faço, mas eu tenho metas para alcançar. Eu quero ter sucesso em outras metas e outros objetivos, né? Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa sucedida. Então, a chave para o sucesso, primeiramente, é você ter humildade para você entender que existem sim pessoas que estão além e estão à frente de você e que você precisa respeitar essas pessoas. E tem também que ter essa gana de querer chegar e querer superar os seus próprios limites, sabe? Quando a gente começa a comparar o nosso sucesso com o dos outros, a gente fica estagnado. Porque sempre vai ter alguém que está acima de nós, sempre vai ter. E sempre vai ter pessoas que estão atrás de nós. Então, o sucesso ele é muito relativo, assim. Mas eu acho que a chave para isso é a gente ter humildade, focar no nosso trabalho e tentar mesmo alcançar as nossas próprias metas, nossos próprios objetivos, sem ficar se comparando com os outros. Sim. Isso é uma coisa bem legal de se ouvir, né, Ana? Porque cada um tem sua opinião da chave de sucesso, né? Como tu disse. Uns pensam no dinheiro, uns pensam em ir lá pra frente. Cada um tem só as metas, né? Isso é bem legal de se ouvir. E as redes sociais da Ana Canhoto, quais são aí? Eu tenho o Instagram, que é Ana Canhoto, com 2 T's. Tenho o YouTube, que a gente já está trabalhando bastante lá. O clipe está com 12 mil views. Se eu não me engano, é 12 mil que eu vi por aí. Tem Spotify, tem Twitter, todos são todos iguais, né? Ana Canhoto com 2 T's, você já vai conseguir me encontrar. Tem Facebook também, página do Facebook, mas as mais ativas são o TikTok também. Tem todas as redes, gente. Ah, show! A gente tem que ficar antenado em todas as redes, porque senão a gente... Tá em todas as plataformas. Todas as plataformas, todas. Ah, show. E, Ana, tu acha que as plataformas digitais vieram no meio assim... O que tu acha das plataformas digitais no meio da pandemia? Tua opinião, assim. Eu acho incrível, porque foi algo que foi
inserido, né, no mercado, claro que já faz um tempo, mas ficou mais forte, né, agora. Na pandemia. Sim, ficou muito mais forte, porque artistas, por exemplo, que só dependiam de gravadora para poder lançar o seu trabalho e mostrar para o mundo, puderam fazer em seu home office e aí enviar para as plataformas digitais. Eu acho que é maravilhoso, assim, as pessoas terem tudo na mão, assim, o artista ter esse acesso, porque antigamente o artista ficava esperando uma gravadora cair do céu ou mandava o seu trabalho para as gravadoras para conseguir uma gravadora e aí sim lançar um CD, né, que era o álbum completo ou um EP que seja. Então era muito mais complicado. Hoje é muito mais acessível. Você pode ir um home office, um home studio, você pode fazer o seu single, né, e lançar uma música só, ter uma música lançada e ela estourar, né? A gente nunca sabe. Sim, é muito. Hoje com as redes sociais a gente tem o TikTok, que é uma rede muito grande, que as músicas viralizam, músicas que eram tão antigas, que já estavam passadas, lá da época de 2007, 2008, estão voltando agora, Akon, e aí se vê, pô, nunca é tarde para uma música fazer sucesso, mas tudo por conta das plataformas digitais, né? Sim, é bem show o TikTok, essas coisas, por causa das dancinhas, tudo que se viralizam, né? E as músicas voltam, né? Sim. É bem show que essa viralização que tá vindo aí. Ana, e a tua opinião sobre as lives? Também foi outra coisa que veio para ajudar o artista, né? Eu tenho feito muitas lives agora, até porque o Instagram lançou uns marcos de selos lá, e aí ajuda muito o artista, porque a gente começa a ganhar em dólar, né? Então ajuda muito. Mas falando das lives, dos ao vivos que a galera tem feito, até os artistas grandes também têm feito, eu acho que até no começo da pandemia era um pouco melhor, porque ajudava o artista, se estava passando por alguma dificuldade, e ajudavam as pessoas que estavam em casa também, que já estavam cansadas já e queriam muito ir para um show, alguma coisa assim, e não tinha como ir. E aí o que restava, né, era assistir uma live. Então, no começo estava bem mais forte, agora deu uma diminuída, mas ainda assim eu acho importante. Sim. E tu acha que vai continuar as lives depois que pelo menos votar um percentual dos shows, assim, alguma coisa? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o pessoal já cansou de ficar em casa e quando tiver todo mundo vacinado, eu acho que a primeira coisa que as pessoas vão querer é ir num barzinho, escutar a galera cantar, ir num show grande, assim como já está acontecendo lá nos Estados Unidos, vários shows gigantescos já estão acontecendo, né, com as pessoas vacinadas. Então, eu acho que assim que acabar a pandemia, a galera vai querer mesmo sair de casa e querer curtir mesmo um show ao vivo, com a massa, sabe? Eu acho que o ser humano ele precisa desse contato físico, né? De viver em sociedade dessa forma. Então, eu acredito que as lives vão diminuir bem mais. Sim, eu acho que também vai ter um percentual de live bem pequeno, mas a galera que vai ficar em casa do grupo de risco, eu acho também, né? Sim, também tem isso, né? Eu acho que não vai acabar, né, as lives, não tem como, porque foi algo que veio para inovar e para quem gosta mesmo de ficar em casa. Então, não são todas as pessoas que gostam de sair, de ir para balada, essas coisas, né? Eu sou uma delas, que eu nunca fui numa balada, não sei nem como é. Mas. Você gosta mais de ficar em casa? Eu gosto muito de ficar em casa, gosto muito. Eu gosto muito de ficar em casa, gente. E aí, assim, claro que eu gosto de estar com os amigos, eu gostava muito de receber pessoas na minha casa, né? Então, eu acho que foi essa a diferença, assim. Eu gostava de estar entre pessoas, mas eu gostava que as pessoas vinham até minha casa, eu gostava de cozinhar para os meus amigos, então eu gostava mais, assim, disso. Mas eu acho que as lives não vão acabar, elas vão ter alguma adaptação aí, quem sabe. Sim. É uma adaptação mais diferente, assim, de dias, mais shows do que lives, tá? Vamos dizer assim, né? Sim, pode ser. Ana, para a gente finalizar aqui a live, gostaria de te agradecer por essa participação aqui.
novamente agradecer a teu empresário ali pelo contato e para ti aí, que tu vinha aqui bater esse papo com a gente. Gostaria de te pedir para te deixar uma mensagem aí para quem quer entrar na carreira musical, sonha aí para um The Voice também. Uma motivação aí, como a gente sempre pede para quem vem aqui para deixar uma frase de motivação no final das lives. Bom, o que eu tenho para dizer é o que eu já tinha dito, é sobre ter humildade para entender o que você mas nunca perder a confiança em si mesmo, porque eu era uma pessoa que eu não confiava muito no meu talento. Por quê? Porque eu me comparava muito aos outros, né? Eu falava, fulano é melhor do que eu, não vou conseguir. Então, quando a gente já começa com esse pensamento, é muito mais difícil chegar. Talvez se eu tivesse mais confiança em mim, eu já teria chegado antes. Mas é isso que eu penso que eu quero deixar, que as pessoas confiem no seu próprio talento e que não fiquem em casa esperando cair do céu, né? Corra atrás dos seus objetivos. Você quer ir para o The Voice? Se inscreva para o The Voice quantas vezes for preciso. Você quer aparecer na TV algum dia? Procure programas que estão abertas inscrições para você se inscrever. Quer aprender música? Vai fazer uma aula de canto, se especialize naquilo que você quer. Porque não adianta a gente ficar parado, né, esperando que caia do céu, porque não vai cair. Se você não se esforçar, não vai vir, né? Então, a gente já falou do sucesso. O sucesso, ele não vai bater na sua porta. Oi, sou o sucesso, cheguei. Né? A gente tem que correr atrás e tem que fazer por merecer, né? Assim como a música que eu cantei, né? Tudo que vier eu fiz por merecer. Então, a gente tem que fazer por merecer. É isso que eu tenho para deixar. Então tá. Ana, novamente te agradecer por essa participação aqui. Muito sucesso para ti aí. Obrigada. E te agradecer novamente. Muito obrigada. Obrigadão aí. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Não é mais incomum pra nós dois. Cada dia que se passa, eu me desconheço muito mais. Perto de você, nem sei quem sou. Sentidos e o chão. Oh, oh, oh. Um singelo gesto no olhar, um toque trêmulo das mãos. Abandono em você e com um suspiro tão intenso. Guardo os meus medos dentro da gaveta pra
terá sensações e emoções. Por isso vou parando por aqui, sem roteiro pra seguir, meu bem. Com você eu vou.